A chuva começou a cair quando o relógio marcava 2 da manhã. Débora estava acordada, como sempre esteve nas noites de insônia que se tornaram companheiras constantes nos últimos anos. Sentada em sua poltrona de leitura, com uma xícara de chá de camomila já frio entre as mãos, ela observava as gotas escorrerem pela janela do seu modesto apartamento anexo à igreja. Aos 34 anos, Débora havia dedicado a última década de sua vida ao ministério. Sua rotina era previsível, confortável e segura. Acordava às 6, preparava o café, estudava as escrituras, atendia os fiéis, visitava os necessitados, voltava para casa, jantava sozinha, lia até tarde. Dormia pouco, repetia tudo no dia seguinte. Não havia espaço para questionamentos, para desejos que não fossem aqueles aprovados e santificados. Sua vida era um exemplo de devoção. Pelo menos era isso que todos viam. Mas nas madrugadas silenciosas, quando estava sozinha com seus pensamentos, Débora enfrentava os demônios que não ousava nomear à luz do dia. O vazio que nenhuma oração parecia preencher. A solidão que ia além da ausência de companhia. O anseio por algo que ela jamais se permitiu definir. Foi nesse estado de vulnerabilidade contemplativa que ela ouviu 3 batidas desesperadas na porta. Débora congelou. Ninguém batia à sua porta àquela hora. Seu coração acelerou enquanto ela se levantava, ajeitando o robe sobre o pijama simples de algodão. Por um momento, considerou não atender. Poderia ser perigoso. Mas então as batidas se repetiram, mais urgentes, acompanhadas de um soluço abafado. Era uma mulher. Débora abriu a porta, e o que viu a fez esquecer todo o protocolo de segurança. Uma jovem estava ali, encharcada pela chuva que agora caía com força, tremendo violentamente. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Um hematoma escuro se formava em sua bochecha esquerda, e seus lábios sangravam. Vestia apenas uma camiseta fina e uma calça de moletom rasgada no joelho. Estava descalça. Por favor. A voz da garota era um sussurro rouco, quebrado. Por favor. Eu não tenho mais para onde ir. Débora não hesitou. Puxou a jovem para dentro, fechou a porta e imediatamente a envolveu em seus braços, sentindo o corpo gelado e trêmulo contra o seu. Você está segura agora, murmurou, acariciando os cabelos molhados. Está segura. A garota desabou. Literalmente desabou nos braços de Débora, soluçando de forma tão violenta que seu corpo inteiro convulsionava. Débora a segurou firme, guiando-a até o sofá, pegando cobertores, secando seu rosto com delicadeza. Meu nome é Débora, ela disse suavemente, ajoelhando-se diante da jovem. Você está machucada. Preciso ver seus ferimentos. Alice, a garota conseguiu dizer entre soluços. Meu nome é Alice. Nos minutos seguintes, Débora trabalhou em silêncio, trazendo água morna, toalhas limpas, roupas secas. Alice estava em estado de choque, tremendo incontrolavelmente enquanto Débora examinava seus machucados com mãos gentis, mas firmes. Além do hematoma no rosto, havia marcas de dedos em seus braços, arranhões no pescoço. Quem fez isso com você? Débora perguntou, sua voz carregada de uma raiva contida que raramente permitia se sentir. Alice fechou os olhos. Meu marido. As 2 palavras pairaram no ar como uma confissão e uma condenação. Débora sentiu algo se contrair em seu peito. Conhecia bem aquela história. Tinha ouvido versões dela dezenas de vezes em seus anos de ministério, mas nunca tinha chegado tão perto, tão pessoal, às 2 da manhã, com a vítima sangrando em seu sofá. Você vai tomar um banho quente, Débora disse, sua voz não deixando espaço para argumentos. Depois vou tratar seus ferimentos adequadamente. E então você vai me contar tudo. Alice assentiu, e Débora a ajudou a se levantar. No caminho até o banheiro, a jovem tropeçou, e Débora a segurou pela cintura. Foi um momento breve, mas intenso. Débora sentiu o calor do corpo de Alice através da roupa molhada, o perfume de medo e chuva, a fragilidade daquele ser humano que confiou nela sua segurança. Algo se moveu dentro de Débora,
algo que ela imediatamente tentou suprimir. Não, ela pensou firmemente. Ela é uma ovelha perdida. Você é a pastora. É só isso. Mas quando preparou o banho, encontrou roupas limpas, esperou do lado de fora, ouvindo a água cair e os soluços abafados de Alice, Débora sabia que estava mentindo para si mesma. Havia algo naquela situação que mexia com ela de uma forma que transcendia o dever pastoral. Talvez fosse a vulnerabilidade da garota. Talvez fosse o jeito que ela tinha olhado para Débora como se ela fosse sua salvação. Ou talvez fosse algo mais profundo, mais perigoso. Quando Alice saiu do banheiro, vestindo uma camiseta grande de Débora e shorts de pijama, com os cabelos úmidos caindo sobre os ombros, Débora teve que desviar o olhar. A garota era bonita de uma forma assustadora. Não a beleza artificial das revistas, mas algo cru e real. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase dourados, sob a luz suave da sala. Mesmo com o rosto machucado, havia uma delicadeza em suas feições que apertava o coração de Débora. Sente-se, Débora instruiu, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Preparou o chá, trouxe o kit de primeiros socorros, sentou-se ao lado de Alice no sofá. Agora me conte, desde o início. E Alice contou. Sua voz era baixa, entrecortada por pausas onde ela precisava respirar fundo para continuar. Contou sobre ter crescido em orfanatos, sobre nunca ter conhecido o amor familiar, sobre encontrar Daniel aos 19 anos e acreditar que finalmente tinha encontrado alguém. Casou-se aos 20, e nos 2 anos seguintes, descobriu que o príncipe encantado era um monstro disfarçado. Ele era gentil no começo. Alice sussurrou, seus dedos apertando a xícara de chá como se fosse uma âncora. Atencioso, me fazia sentir especial. Mas depois que casamos, mudou. Aos poucos. Primeiro eram só comentários, sabe? Sobre minha roupa, meus amigos. Não que eu tivesse muitos. Depois veio o isolamento. Ele me convenceu a largar o emprego, disse que cuidaria de mim. Me fez cortar contato com as poucas pessoas que conhecia. E então? Ela parou, respirando fundo. Débora colocou a mão sobre a dela. Um gesto simples de conforto. Alice olhou para aquela mão, maior, mais forte, e continuou. Então começou a violência. Primeiro um empurrão, depois um tapa. Depois, pior. E hoje ele chegou em casa bêbado, me acusou de olhar para outro homem no mercado, o que não aconteceu. E... Sua voz falhou. Eu achei que ele ia me matar, então fugi. Peguei o primeiro ônibus que vi, desci aqui no centro, vi a luz da sua janela acesa e a cruz na porta. Pensei que talvez. Você pensou certo, Débora disse firmemente, apertando sua mão. Você foi muito corajosa, Alice. Fugir foi a decisão certa. Alice finalmente olhou diretamente para Débora, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu não tenho para onde ir. Não tenho família. Não tenho amigos aqui. Não tenho dinheiro. Eu não tenho nada. Você tem você mesma, Débora disse. E por agora, você tem um lugar seguro para ficar. Vai dormir aqui hoje. Amanhã pensamos nos próximos passos. Eu não posso te dar trabalho assim. Não é trabalho. É o certo a fazer. Débora se levantou, pegando travesseiros extras. Você vai dormir na minha cama. Eu fico no sofá. Não. Alice protestou, levantando-se também. Você já fez tanto. Eu não posso tirar sua cama também. Elas ficaram ali, paradas, muito próximas de repente. Débora podia ver as manchas douradas nos olhos de Alice. Podia sentir seu perfume. O sabonete dela, que agora estava na pele de Alice. Algo passou entre elas naquele momento. Algo elétrico e assustador. Então dividimos, Débora ouviu-se dizer, surpreendendo a si mesma. A cama é grande o suficiente. Alice assentiu lentamente, e as duas se prepararam para dormir em um silêncio carregado de tensão. Quando finalmente se deitaram, cada uma, em seu lado da cama, mantendo uma distância respeitosa, Débora ficou acordada por horas, hiperconsciente da presença de Alice. Podia ouvi-la respirar,
sentir o calor de seu corpo através do espaço que as separava. O que estou fazendo? Débora pensou, olhando para o teto na escuridão. O que está acontecendo comigo? Mas não havia resposta, apenas o som da respiração, de Alice finalmente se acalmando em sono, e o próprio coração de Débora batendo alto demais no silêncio da madrugada. Ela não sabia ainda, mas aquela noite marcava o fim de uma vida inteira de negação, e o início de algo que mudaria tudo. Quando o sol nasceu, Alice ainda dormia, encolhida de lado, um braço sob o travesseiro. Débora a observou na luz suave. Da manhã, e pela primeira vez em sua vida adulta, permitiu-se pensar o impensável. Ela é linda. E com esse pensamento tudo começou a desmoronar, ou a se construir. Débora ainda não sabia qual. Os primeiros 3 dias foram caóticos e reveladores de formas que Débora não estava preparada. Alice mal saía do quarto, passava horas em silêncio, pulava refeições. Débora tentava dar espaço enquanto também garantia que a jovem comesse, se hidratasse, tratasse os machucados. Era uma dança delicada de presença e distância, e Débora descobriu que era dolorosamente ruim em manter distância. Não quando Alice acordava gritando no meio da noite de pesadelos. Não quando a encontrava chorando silenciosamente na cozinha às 3 da manhã. Não quando a via estremecer ao menor ruído, como um animal ferido esperando o próximo golpe. Na 4ª manhã, Débora acordou e encontrou Alice na cozinha preparando café. A jovem usava uma das camisas de flanela de Débora sobre os shorts do pijama, seus cabelos presos em um coque bagunçado, e havia algo quase dolorosamente doméstico na cena. Bom dia, Alice disse, sua voz ainda rouca de sono. Espero que não se importe. Achei que podia fazer o café, já que você tem feito tudo por mim. Débora sentou-se à mesa, observando Alice se mover pela cozinha com uma graciosidade nervosa. Não precisa se sentir em dívida, Alice. Eu sei. Mas quero ajudar. Não posso ficar só. Existindo aqui. Alice serviu 2 xícaras de café e sentou-se do outro lado da mesa. Pela primeira vez desde que chegou, ela manteve contato visual por mais de alguns segundos. Você salvou minha vida. Literalmente. Eu não sei como te agradecer. Vivendo, Débora disse simplesmente. Se recuperando. Isso é agradecimento suficiente. Um silêncio confortável se instalou entre elas enquanto bebiam café. Do lado de fora, a cidade despertava. Mas ali dentro, no pequeno apartamento de Débora, era como se existisse uma bolha de paz temporária. Posso te perguntar algo? Alice disse de repente, seus dedos traçando a borda da xícara. Claro. Por que você faz isso? Quer dizer, eu sei que você é pastora, que ajudar pessoas faz parte do seu trabalho. Mas isso... Alice gesticulou vagamente. Me acolher assim, dividir sua casa, sua cama, sua vida, não é demais? Débora considerou a pergunta. Era algo que ela mesma havia se questionado nas últimas noites, quando ficava acordada sentindo a presença de Alice ao seu lado. Talvez, ela admitiu. Mas senti que era o certo. Você me lembra de alguém. Quem? Eu mesma. Há muito tempo. Débora tomou um gole de café, decidindo compartilhar algo que raramente falava. Quando eu tinha 22 anos, sua idade, eu estava perdida. Meus pais tinham me expulsado de casa por... divergências. Eu não tinha direção, propósito. Foi uma mentora, uma mulher da igreja que me acolheu, me deu abrigo, comida, propósito, me mostrou que eu poderia transformar minha dor em algo maior. E você transformou, Alice disse suavemente. Virou essa pessoa incrível que ajuda outras pessoas como você foi ajudada. Tento. Débora desviou o olhar, desconfortável com o elogio e com a intensidade do olhar de Alice. Mas às vezes me pergunto se é suficiente. É mais do que suficiente para mim. O jeito que Alice disse isso, a emoção crua em sua voz, fez algo se apertar no peito de Débora. Ela se levantou abruptamente, precisando quebrar o momento. Preciso me preparar para o dia. Tenho compromissos na igreja. Você vai ficar bem aqui sozinha? Alice assentiu, mas Débora notou o flash de decepção em seus olhos. Vou ficar bem. Posso limpar a casa? Lavar roupa? Fazer algo útil? Você não é uma empregada, Alice. É minha hóspede. Mas quero ajudar. Por favor. Ficar parada só piora meus pensamentos. Débora entendeu aquilo profundamente. Tudo bem. Mas com calma.
Você ainda está se recuperando. O dia foi estranho para Deborah. Cada reunião, cada atendimento, cada momento de seu trabalho era atingido pela consciência de que Alice estava esperando em casa. Sua casa. Onde havia se tornado sua Alice de alguma forma. O pensamento a assustou e emocionou em igual medida. Quando voltou à noite, encontrou o apartamento transformado. Alice tinha limpado tudo, preparado o jantar, algo simples, mas feito com cuidado, e havia flores frescas na mesa. Ela estava na cozinha, experimentando o molho, completamente absorta, e Deborah ficou na porta observando por um momento que durou eternidade. Eu poderia me acostumar com isso, pensou, e o pensamento a aterrorizou. Cheguei, ela anunciou, e Alice se virou, seu rosto se iluminando de uma forma que fez o coração de Deborah pular uma batida. Você voltou. Fiz jantar. Espero que goste de macarrão. É basicamente a única coisa que sei fazer direito. Alice estava nervosa, falando rápido, obviamente querendo agradar. Cheira maravilhoso. Deborah disse honestamente, colocando sua bolsa de lado. Você não precisava. Queria. Alice serviu os pratos, e elas se sentaram para jantar. A conversa fluiu mais facilmente do que antes. Alice contando histórias de sua infância no orfanato. Deborah compartilhando memórias de seus dias de seminário. Riram juntas. E cada riso parecia quebrar mais uma camada de gelo entre elas. Depois do jantar, lavaram a louça lado a lado, seus ombros se tocando ocasionalmente na pequena cozinha. Cada toque era elétrico, intensificado pela consciência crescente entre elas. Deborah, Alice disse de repente, suas mãos ainda na água quente da pia. Posso te perguntar algo pessoal? Pode. Você já foi casada? Teve namorados? Deborah congelou. Era uma pergunta simples, mas carregada de implicações. Não, ela disse finalmente. Nunca tive interesse nisso. Em homens. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Deborah podia sentir o coração batendo na garganta. Em ninguém, ela disse. Mas a mentira tinha gosto amargo. Alice se virou, olhando diretamente para ela com aqueles olhos dourados que pareciam ver através de todas as suas defesas. Ninguém? Em toda a sua vida? Minha vida é dedicada num propósito maior. Mas você não é só sua vocação. Você é uma pessoa, com sentimentos, desejos... Alice parou, mordendo o lábio. Solidão. Eu não estou solitária. Mentirosa. A palavra foi dita suavemente, mas cortou o ar como uma lâmina. Deborah deveria estar ofendida, mas em vez disso, sentiu algo se romper dentro dela. As defesas que construiu tão cuidadosamente ao longo dos anos, os muros que mantinham todos à distância, começaram a rachar. Você não me conhece, Deborah disse, mas sua voz saiu fraca. Talvez não, mas reconheço solidão quando vejo, porque eu também estive solitária minha vida inteira. Alice deu um passo mais perto, e de repente o espaço entre elas era quase inexistente. Até chegar aqui, Deborah deveria recuar. Deveria estabelecer limites. Deveria fazer qualquer coisa exceto ficar ali, presa no olhar de Alice, sentindo seu coração acelerar perigosamente. Alice. Seu nome saiu como um aviso e um pedido. Eu sei que você sente também. Alice sussurrou. Essa coisa entre nós, não sou só eu, é? Você está confundindo gratidão com não estou. Alice levantou a mão, hesitante, e tocou o rosto de Deborah. Foi o toque mais suave. Apenas as pontas dos dedos contra sua bochecha, mas Deborah sentiu até os dedos dos pés. Eu sei a diferença entre gratidão e... isso. Deborah fechou os olhos, permitindo-se por um momento insano apenas sentir. O toque de Alice, sua proximidade, o desejo que pulsava entre elas como coisa viva. Mas então a realidade caiu como água fria. Não podemos, ela disse, afastando-se, colocando distância física necessária entre elas. Você está vulnerável, Alice. Está confundindo conforto com atração. E eu sou uma pastora. Isso seria abuso da minha posição, seria honesto. Alice a interrompeu. Seria real. Pela primeira vez nas nossas vidas, poderíamos ser honestas sobre quem somos. Você não sabe quem eu sou. Então me mostra. A súplica nos olhos de Alice quase destruiu a determinação de Deborah. Ela queria, Deus como ela queria, mas o peso de anos de repressão, de doutrina, de medo, era pesado demais.
Vou dormir no sofá esta noite, Deborah disse, sua voz firme apesar do tremor interno. Acho melhor termos nosso espaço. A dor nos olhos de Alice foi como um soco no estômago, mas ela assentiu. Se é o que você quer, é o certo a fazer. Certo para quem? Deborah não respondeu. Apenas pegou um travesseiro e cobertor, montou sua cama improvisada no sofá e passou a noite mais longa de sua vida olhando para o teto, ouvindo Alice chorar baixinho no quarto ao lado. Na manhã seguinte, havia uma tensão palpável entre elas. Alice mal olhava para Deborah, e quando o fazia, havia mágoa e confusão em seus olhos. Deborah se enterrou no trabalho, passando cada vez mais tempo fora de casa, evitando a inevitável conversa que precisavam ter. Mas foi na quinta noite que tudo mudou. Deborah voltou tarde, exausta, e encontrou Alice na varanda do apartamento, fumando um cigarro com mãos trêmulas. Ela nunca tinha fumado antes. Alice? Deborah se aproximou, preocupada. O que aconteceu? Alice se virou, e seus olhos estavam vermelhos. Ele me ligou. Daniel. Não sei como conseguiu meu número. Provavelmente rastreou meus contatos antigos. Disse que vai me encontrar, que eu pertenço a ele, que ninguém mais vai me querer. A raiva que Deborah sentiu foi visceral e protetora. Ele está errado, está? Alice deu uma risada amarga. Porque até você me rejeita. Eu não rejeitei você. Estou tentando fazer o certo. O certo para quem? Alice explodiu jogando o cigarro. Para sua igreja? Para sua reputação. Porque não é o certo para mim. Eu passei minha vida inteira sendo rejeitada, Deborah. Pelos meus pais biológicos que me abandonaram. Pelo sistema que me jogou de orfanato em orfanato. Por Daniel que transformou o amor em tortura. E agora por você, a única pessoa que me fez sentir algo real. Algo bom. As palavras de Alice ecoaram no silêncio da noite. Deborah ficou congelada, lutando com emoções que não sabia nomear. Você acha que é fácil para mim? Deborah finalmente disse, sua voz quebrando. Você acha que não acordo todos os dias sentindo isso me consumindo? Que não olho para você e desejo coisas que nunca me permiti desejar? Mas isso é maior que nós, Alice. Minha fé, minha comunidade, tudo que construí, é uma prisão. Alice a interrompeu. Assim como meu casamento era. Você está presa em algo que não te deixa ser quem você realmente é. E quem eu sou, Alice? Me diga, quem sou eu? Alice deu um passo à frente, depois outro, até estar tão perto que Deborah podia ver as lágrimas em seus cílios. Você é alguém incrível, gentil, forte, linda, e está morrendo de medo de admitir que talvez, só talvez, você goste de mulheres. O mundo pareceu parar. Deborah abriu a boca, mas nenhum som saiu. Alice tinha dito em voz alta o que Deborah tinha escondido de si mesma por anos. O que havia intuído, mas nunca nomeado. O que havia enterrado sob camadas de negação e devoção. Deborah tentou, mas as palavras morreram. Está tudo bem ter medo, Alice disse suavemente, sua voz quebrando. Mas não me deixe aqui sozinha com esse sentimento. Não depois de tudo. E então, antes que Deborah pudesse pensar, antes que pudesse recuar ou racionalizar, Alice a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de súplica e necessidade. E por um momento, apenas um momento, Deborah se permitiu revidar. Seus lábios se abriram sob os de Alice. Suas mãos encontraram a cintura dela. E ela se permitiu sentir tudo o que havia reprimido. O beijo tinha gosto de lágrimas e desejo, de anos de negação encontrando realidade, de duas mulheres perdidas encontrando algo que parecia suspeitosamente como lar. Mas então, a culpa e o medo inundaram Deborah como uma onda. Ela se afastou abruptamente, respirando pesadamente, seus olhos arregalados. Eu não posso. Desculpa, eu não posso. E antes que Alice pudesse responder, Deborah correu para dentro, fechando-se no banheiro, deslizando até o chão enquanto soluçava silenciosamente, uma mão sobre os lábios ainda formigando do beijo. Do lado de fora, ela podia ouvir Alice também chorando, e Deborah soube que tinha chegado a um ponto de não retorno. Não podia mais fingir, não podia mais negar. Mas também não sabia como seguir em frente sem destruir tudo o que conhecia. E assim terminou a quinta noite. Duas mulheres em lados opostos de uma porta, ambas quebrando de formas diferentes, ambas desejando algo que o mundo insistia em dizer que era errado, mas que se sentia mais certo do que qualquer coisa que já tinham experimentado. Deborah não dormiu naquela noite. Ficou sentada no chão do banheiro, até suas pernas ficarem dormentes,
Depois, arrastou-se para o sofá onde ficou olhando para o teto até o sol nascer. Sua mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios. O beijo, a sensação dos lábios de Alice, a culpa esmagadora, o desejo que não diminuía. Pela primeira vez em sua vida adulta, Deborah questionou fundamentalmente quem ela era. Quando finalmente reuniu coragem para sair, Alice já estava acordada, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café frio entre as mãos. Ela tinha olheiras profundas e parecia não ter dormido também. Alice, Deborah começou, mas não sabia como continuar. Não precisa dizer nada. Alice a interrompeu, sua voz cansada e distante. Eu entendo. Foi um erro. Eu ultrapassei limites. Você foi clara sobre sua posição e eu não respeitei isso. Desculpa. Mas não soava como desculpa. Soava como resignação, como desistência. Não foi erro. Deborah ouviu-se dizer, surpreendendo ambas. Quer dizer, foi complicado. Mas não foi erro. Alice finalmente olhou para ela, e havia esperança cautelosa em seus olhos. Então o que foi? Deborah se sentou, pegando suas próprias mãos para ter algo a fazer. Foi real. Assustadoramente real. E é por isso que não posso... Alice, você precisa entender. Minha vida inteira foi construída em torno de certos princípios. A igreja, minha fé, a comunidade que me acolheu quando estava perdida. Se nós... Ela lutou com as palavras. Perderia tudo. E se manter tudo significar perder você mesma? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Deborah não tinha resposta, porque Alice tinha acertado o ponto central de seu dilema interno. Preciso de tempo, Deborah finalmente disse, para pensar, para entender o que estou sentindo. Quanto tempo? Não sei. Alice assentiu, voltando seu olhar para a xícara de café. Tem sido uma semana desde que cheguei aqui. Uma semana que mudou minha vida completamente. Eu vim aqui quebrada, convencida de que não valia nada, de que merecia o que Daniel fazia comigo. Mas você me mostrou que posso ser mais, que mereço mais. Você merece. Deborah concordou com intensidade. Merece todo o amor e respeito do mundo. E você? Alice olhou para ela novamente. Você também merece, Deborah. Merece ser feliz, ser você mesma, amar quem quiser amar. As palavras eram simples, mas revolucionárias para Deborah. Em toda a sua vida, nunca tinha considerado sua própria felicidade como prioridade. Sempre foi sobre servir, sobre sacrifício, sobre abnegação. Não sei como ser essa pessoa, Deborah admitiu em voz baixa. A pessoa que coloca suas próprias necessidades em primeiro lugar. Então, talvez esteja na hora de aprender. Nos dias seguintes, estabeleceram uma espécie de trégua desconfortável. Mantinham distância física, mas continuavam compartilhando o espaço, suas vidas. Alice começou a procurar emprego, e Deborah a ajudava, atualizando seu currículo, fazendo ligações. Era mais fácil focar em coisas práticas do que no elefante na sala. O beijo, os sentimentos, a tensão sexual que vibrava entre elas cada vez que estavam no mesmo ambiente. Mas a comunidade começou a notar. As fofocas se espalhavam como fogo. A pastora Deborah estava abrigando uma mulher jovem e bonita. Estavam morando juntas. Havia algo suspeito nisso. Foi na segunda semana que as coisas explodiram. Deborah estava em uma reunião de conselho quando o pastor sênior, Roberto, trouxe o assunto à tona. Deborah, precisamos falar sobre essa situação com a moça que está morando com você, ele disse, sua voz carregada de desaprovação mal disfarçada. Deborah sentiu todos os olhos sobre ela. O conselho era composto de 7 membros, a maioria homens mais velhos e conservadores. Alice está em uma situação de vulnerabilidade. Eu apenas ofereci abrigo temporário. Por 2 semanas, morando em sua casa, dividindo seu espaço? Dona Marta, uma das anciãs, balançou a cabeça. Isso não parece apropriado, querida. As pessoas estão falando. Deixa-as falar, Deborah disse, sentindo raiva crescer. Eu fiz o que Cristo faria. Acolhi alguém necessitado. Mas há maneiras adequadas de fazer caridade, Roberto interveio. Poderíamos ter arranjado um abrigo, uma família da igreja para hospedá-la. Ter uma jovem morando sozinha com você causa má impressão. Má impressão? Deborah repetiu, sua voz perigosamente baixa. Uma mulher fugindo de violência doméstica bateu à minha porta no meio da noite. Vocês queriam que eu a mandasse para um abrigo lotado onde ela não se sentiria segura? Onde seu marido poderia encontrá-la facilmente? Não estamos questionando sua compaixão, Dona Marta disse com falsa gentileza. Apenas sua sabedoria. Você é uma mulher solteira. Ela é uma mulher casada.
Separada, Débora corrigiu firmemente, fugindo de abuso. Ainda assim casada aos olhos de Deus, Roberto disse. E você, como líder espiritual, deveria saber melhor que colocar-se em situações que poderiam ser mal interpretadas. Mal interpretadas como? Débora sabia que estava sendo desafiadora, mas não conseguia se conter. Do que exatamente estão me acusando? O silêncio que se seguiu foi revelador. Ninguém queria dizer em voz alta, mas todos estavam pensando. Débora podia ver nas suas expressões, nos olhares de lado, no desconforto palpável. Ninguém está acusando nada, Roberto finalmente disse. Mas você deve entender nossa preocupação. Uma líder espiritual deve estar acima de qualquer suspeita. E essa situação levanta questões. Débora saiu daquela reunião sentindo-se suja e furiosa. Questões, suspeitas. Como se acolher alguém necessitado fosse algo a ser envergonhado. Mas ela sabia que havia mais por trás das preocupações deles. Sabiam algo? Sentiam algo? Ou era só a paranoia dela? Quando chegou em casa, encontrou Alice na varanda novamente. Mas desta vez não estava fumando. Estava apenas sentada, abraçando os joelhos, olhando para o céu escurecendo. Eles querem que eu saia, não é? Alice disse sem se virar. Débora congelou. O que não? Por que diria isso? Porque eu ouvi. A vizinha de baixo falou alto o suficiente no corredor, sobre como é inapropriado, sobre como você vai arruinar sua reputação me mantendo aqui. Alice se virou e havia determinação em seus olhos. Não vou deixar que estraguem sua vida, Débora. Você não está estragando nada. Estou. Apenas estando aqui, estou complicando tudo para você. Alice se levantou, entrando no apartamento. Vou começar a procurar um lugar. Talvez um albergue ou... Não. Débora a seguiu, fechando a porta com mais força do que pretendia. Você não vai para lugar nenhum. Não até estar pronta. Não até ser seguro. E quando será isso? Quando Daniel desistir? Ele não vai desistir. E quando sua igreja desistir de você? Porque eles vão, Débora. Você sabe que vão. Não me importo. As palavras saíram mais alto do que Débora pretendia, ecoando no silêncio do apartamento. Alice olhou para ela com surpresa. Não me importo, Débora repetiu, mais baixo, mas não menos intenso. Estou cansada de me importar com o que pensam. Estou cansada de viver minha vida baseada no julgamento de outras pessoas. Estou cansada de reprimir quem eu sou. E quem você é? Alice perguntou suavemente, dando um passo mais perto. Débora respirou fundo. Este era o momento de verdade que vinha construindo por 2 semanas, por anos, talvez por toda a sua vida. Sou alguém que sente coisas que nunca pensei que sentiria. Por você. Cada palavra era difícil, como arrancar espinhos. Sou alguém que passou a vida inteira escondendo, negando, reprimindo. Porque me disseram que o que eu sentia era errado, era pecado, era doença. E eu acreditei. Deus, como eu acreditei. Alice estava mais perto agora. Tão perto que Débora podia ver as manchas douradas em seus olhos. Podia sentir o calor de seu corpo. E agora? Alice sussurrou. O que você acredita agora? Agora! Débora lutou com as palavras. Agora acredito que se algo que parece tão certo pode ser errado, então talvez eu tenha estado errada sobre muitas coisas. Débora. O jeito que Alice disse seu nome era como uma prece e uma promessa. Tenho medo. Débora admitiu, sua voz quebrando. Estou apavorada. Do que isso significa, do que vou perder, de como vou sobreviver sem tudo o que conheci. Você não tem que fazer isso sozinha. Alice levantou a mão, hesitante, dando a Débora toda a chance de recuar. Quando ela não recuou, Alice tocou seu rosto, do jeito mais suave. Estou aqui. Estou com você. Por quanto tempo? Débora fechou os olhos, inclinando-se para o toque. Você vai eventualmente seguir em frente, reconstruir sua vida. E eu vou ficar aqui, tendo destruído tudo por algo temporário. Quem disse que é temporário? Alice usou a outra mão para virar o rosto de Débora para ela, forçando-a a olhar. Você acha que o que sinto por você é passageiro? Gratidão confundida com atração, como você disse? Não sei o que pensar. Então pare de pensar. E Alice a beijou novamente. Desta vez, Débora não recuou. Desta vez, ela deixou que acontecesse, deixou-se sentir. O beijo era diferente do primeiro, menos desesperado, mais deliberado. Era Alice dizendo com ações o que palavras não podiam transmitir.
E Débora, pela primeira vez, permitiu-se responder honestamente. Suas mãos encontraram a cintura de Alice, puxando-a mais perto. Alice suspirou contra seus lábios, e aquele som desfez algo em Débora. Anos de repressão, de negação, de medo, tudo começou a derreter sob o calor do desejo que não podia mais negar. Quando finalmente se separaram, ambas estavam respirando pesadamente. Débora apoiou a testa na de Alice, seus olhos ainda fechados. Não sei como fazer isso, ela sussurrou. Nunca estive com ninguém. Nunca permiti isso. Então vamos descobrir juntas. Alice beijou sua bochecha, sua têmpora, a linha de sua mandíbula. Cada toque era adoração e descoberta. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser real. E então Alice a guiou para o quarto que tinham dividido, mas nunca realmente compartilhado. Desta vez era diferente. Desta vez havia intenção, desejo, escolha. Débora estava tremendo quando Alice começou a desabotoar sua camisa, devagar, dando-lhe tempo para parar, para recuar. Mas Débora não queria mais recuar. Queria isso. Queria Alice. Queria, pela primeira vez em sua vida, ser verdadeiramente vista e tocada e desejada. Você é linda, Alice sussurrou, suas mãos explorando a pele agora exposta. Tão linda. E tem guardado isso tudo só para você. Tinha medo, Débora admitiu, sua voz tremendo. Ainda tenho, eu também. Mas estou mais com medo de passar minha vida sem saber como é isso. Como é você? Elas se moveram juntas, desajeitadas no começo porque ambas estavam nervosas. Ambas estavam descobrindo território desconhecido. Mas havia beleza na imperfeição, na vulnerabilidade, na honestidade crua do momento. Quando Alice a deitou na cama, quando seus corpos finalmente se encontraram sem barreiras, Débora sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Não de tristeza ou culpa, mas de alívio, de liberação, de finalmente ser quem ela era. Alice a tocava como se ela fosse preciosa, sagrada, algo a ser adorado. E Débora aprendeu, através das mãos de Alice, através de seus lábios e seu corpo, que prazer não era algo a temer ou reprimir. Era humano, era belo, era delas. Depois, deitadas entrelaçadas, pele contra pele, coração contra coração, Débora finalmente sentiu paz. Alice desenhava padrões preguiçosos em suas costas e pela primeira vez em semanas, em anos, Débora se sentiu completa. O que acontece agora? Alice perguntou suavemente na escuridão. Débora pensou sobre tudo que tinha arriscado, tudo que provavelmente perderia. Sua posição na igreja, o respeito da comunidade, a vida que conhecia. Mas quando olhou para Alice, para a mulher que tinha despertado algo nela, que sempre esteve lá, mas nunca teve voz, Débora soube a resposta. Agora vivemos, ela disse simplesmente, sem esconder, sem mentir, custe o que custar. Alice sorriu, e naquele sorriso, Débora viu esperança, viu futuro, viu possibilidade, mas nenhuma delas estava preparada para quão alto seria o custo, porque lá fora, na escuridão da noite, Daniel tinha finalmente rastreado onde Alice estava. E ele estava vindo. O pesadelo estava longe de acabar. Na verdade, estava apenas começando. Débora acordou com um som estranho. Ainda estava escuro. Talvez 4 da manhã. Ao seu lado, Alice dormia profundamente, seu rosto relaxado de um jeito que Débora nunca tinha visto antes. Parecia anos mais jovem assim, vulnerável e em paz. O som veio novamente. Batidas na porta. Fortes, insistentes, agressivas. O coração de Débora disparou. Ela sabia, com um instinto visceral, quem estava do outro lado. Alice, ela sussurrou, tocando seu ombro gentilmente. Alice, acorda. Alice abriu os olhos, ainda sonolenta, mas o pânico a atingiu assim que registrou a tensão no rosto de Débora. As batidas vieram novamente mais fortes. Então uma voz grossa e irritada. Alice, eu sei que você está aí. Saia agora. Alice empalideceu. Daniel. Débora já estava se levantando, vestindo roupas às pressas. Fica aqui. Eu resolvo isso. Não, Alice assegurou. Você não conhece ele. Quando está assim, é perigoso. Eu tenho que... Você não vai lugar nenhum perto dele. A voz de Débora era firme, protetora. Eu cuido disso. Confie em mim. Mas antes que pudessem decidir, ouviram a porta principal se abrir com força.
Daniel tinha arrombado. Passos pesados no corredor. Alice agarrou Débora, seu corpo tremendo violentamente. Alice! A voz estava mais perto agora. Cadela mentirosa! Você acha que pode fugir de mim? Débora se moveu na frente de Alice instintivamente quando a porta do quarto se abriu com violência. Daniel estava ali. Um homem grande. Provavelmente atraente em outras circunstâncias. Mas agora com o rosto contorcido de raiva e álcool. Seus olhos varreram o quarto. A cama desfeita, as duas mulheres claramente tendo acabado de acordar juntas, as roupas espalhadas pelo chão. Algo terrível passou por seu rosto. Então é isso. Ele disse, sua voz perigosamente baixa. Minha mulher virou sapatão. Está transando com essa pastora santa aqui. Saia da minha casa, Débora disse, mantendo a voz firme apesar do medo. Agora. Ou chamo a polícia. Daniel riu. Um som áspero e cruel. A polícia? Vá em frente. Conte a eles como você está corrompendo minha esposa. Como a pastora boazinha está fodendo mulheres casadas. Ex-esposa. Alice disse, encontrando coragem. Eu te deixei, Daniel. Acabou. Acabou quando eu disser que acabou. Ele deu um passo ameaçador. Você é minha. Fez votos. Perante Deus. Um Deus que você nunca respeitou. Alice retrucou, sua voz ganhando força. Você me machucava. Me humilhava. Me destruía aos poucos. Isso não é casamento. É tortura. Eu te dei tudo. Casa, comida, um nome. Tirei você daquele orfanato miserável e esse é o agradecimento que recebo? Débora viu o momento em que Daniel ia avançar. Viu nos seus olhos na tensão do seu corpo. Ela se moveu sem pensar, colocando-se completamente na frente de Alice. Você vai ter que passar por cima de mim primeiro. Daniel pareceu genuinamente surpreso. Você quer mesmo fazer isso, pastora? Quer se envolver nisso? Já estou envolvida. Alice está sob minha proteção. Você não vai tocá-la. Sua proteção? Daniel riu novamente. É assim que vocês chamam agora? Proteção? Quando você está abusando de uma mulher vulnerável, aproveitando-se dela quando está em seu ponto mais fraco? As palavras atingiram Débora como socos físicos porque ecoavam seus próprios medos. Era abuso? Tinha aproveitado da vulnerabilidade de Alice, mas então sentiu a mão de Alice nas suas costas, firme e tranquilizadora. Ele está errado, Alice disse alto. Débora me salvou. Me mostrou o que é amor de verdade. Algo que você nunca poderia entender porque você não sabe amar. Só sabe controlar e destruir. Algo perigoso flamejou nos olhos de Daniel. Ele deu mais um passo e Débora se preparou para o impacto. Mas então ouviram sirenes. Alguém no prédio deve ter chamado a polícia. Daniel hesitou, olhando entre elas e a porta. Isso não acabou, ele cuspiu. Não mesmo. Vou contar para todo mundo o que vocês são. Vou destruir sua reputação, pastora. Quando terminar, você não vai ter mais nada. Então não terei nada, Débora disse calmamente. Mas vou ter minha integridade. Algo que você nunca teve. A polícia chegou antes que Daniel pudesse responder. Levaram-no para fora, aos gritos e promessas de vingança. Um oficial tomou o depoimento de Alice sobre o histórico de abuso e a invasão de hoje. Outro conversou com Débora sobre medidas protetivas. Quando finalmente ficaram sozinhas novamente, com o apartamento silencioso e a adrenalina diminuindo, as duas desabaram. Alice chorou nos braços de Débora, liberando anos de terror e abuso. Débora a segurou apertado, também chorando. Por Alice, por si mesma, pelo futuro incerto que enfrentavam. Sinto muito. Alice soluçou. Trouxe isso para sua vida. Exatamente como você temia, não sinta. Eu faria tudo novamente. Débora afastou o cabelo do rosto de Alice, olhando fundo em seus olhos. Entende? Faria tudo novamente. Mas os dias seguintes provaram que Daniel não estava blefando. Ele começou uma campanha de difamação metódica e cruel. Ligou para membros da igreja, espalhou rumores, postou em redes sociais acusando Débora de seduzir sua esposa. Usou o fato de Alice ser muito mais jovem, de estar vulnerável, para pintar Débora como predadora. E as pessoas acreditaram, ou quiseram acreditar. A reunião do conselho foi brutal. Débora sentou-se diante de 7 pessoas que conhecia há anos, que tinha servido fielmente, e ouviu enquanto questionavam sua moralidade, sua ética, sua aptidão para a liderança. As acusações são sérias. Débora, Roberto disse, sua voz pesada. Você está negando que tem um relacionamento inapropriado com essa mulher? Débora pensou em mentir. Seria tão fácil. Negar tudo. Colocar Alice em um hotel. Continuar sua vida como antes. Mas olhou para seus rostos julgadores e soube que não podia.
Não depois de finalmente ter encontrado honestidade. Não vou negar. Ela disse calmamente. Sim, Alice e eu temos um relacionamento. Mas não há nada inapropriado nele. Ela estava sendo abusada. Eu ofereci abrigo. E no processo descobrimos sentimentos um pelo outro. O conselho explodiu em sussurros chocados e indignados. Você admite isso? Dona Marta parecia escandalizada. Admite publicamente que está em um relacionamento homossexual? Admito que estou em um relacionamento com outra mulher, sim. E não vejo nada de errado nisso. A Bíblia, Roberto começou. A Bíblia também condena usar roupas de tecidos misturados e comer camarão. Débora o interrompeu, encontrando uma coragem que não sabia que tinha. Mas vocês fazem as duas coisas. Escolhemos quais regras seguir baseado em nossas próprias crenças e preconceitos. Isso é blasfêmia. Não, isso é honestidade. E se minha honestidade não é bem-vinda aqui, então talvez este não seja mais meu lugar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Finalmente Roberto falou, sua voz fria. Débora, você nos deixa sem escolha. Precisamos pedir sua renúncia. Imediatamente. Débora deveria sentir devastação. Deveria sentir que seu mundo estava desmoronando. E parte dela sentia. Mas havia outra parte. Uma parte maior, que sentia libertação. Aceito, ela disse simplesmente. Mas antes de ir, quero que vocês saibam algo. Passei 10 anos servindo esta comunidade. Ajudei dezenas de pessoas em situações desesperadas. E agora, quando finalmente encontrei algo bom, algo real, vocês me condenam. Não por ter falhado em meus deveres. Não por ter machucado alguém. Mas por amar. Ela se levantou, pegando sua bolsa. Vocês ensinam que Deus é amor. Mas parecem ter esquecido o que isso significa. Amor não é condicional. Não tem gênero. Não tem regras. Só é. E se isso é pecado, então que eu seja pecadora. Porque prefiro pecar amando do que ser santa e vazia. E com essas palavras, Débora saiu. Saiu da sala de reunião, da igreja, da vida que conhecia por uma década. Quando chegou em casa, Alice estava esperando, ansiosa. E então, me demitiram. Débora disse as palavras e esperou sentir arrependimento. Mas não veio, apenas alívio. Alice a puxou em um abraço apertado. Sinto muito. Sinto tanto. Não sinta. Débora a afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Eles me deram uma escolha. Você ou eles. E eu escolho você. Sempre vou escolher você. Mas sua carreira, sua vocação, posso encontrar outras formas de ajudar pessoas. Posso encontrar outro emprego, outra comunidade. Mas não posso encontrar outra você. Débora tocou o rosto de Alice com ternura. Você me acordou, Alice. Não só para quem eu sou, mas para quem eu posso ser. E não vou desculpas por isso. Alice chorou, mas desta vez eram lágrimas de alívio e amor. Eu te amo, ela sussurrou. Sei que é cedo, sei que é complicado, mas eu te amo, Débora. Era a primeira vez que as palavras eram ditas em voz alta. Débora sentiu elas ressoarem em seu peito, preenchendo espaços que sempre estiveram vazios. Eu também te amo, ela respondeu. E era verdade. Assustadora, complicada, maravilhosamente verdade. Elas se beijaram ali, no meio do apartamento que havia se tornado seu santuário, seu refúgio, seu começo. E pela primeira vez desde que tudo começou, Débora não sentiu medo, só certeza. Mas o telefone de Débora tocou, interrompendo o momento. Era uma desconhecida. Pastora Débora? Meu nome é Clara. Sou advogada de direitos LGBT. Ouvi sobre sua situação. Gostaria de conversar com você sobre um processo contra seu ex-marido por difamação e também sobre começar uma nova comunidade de fé inclusiva. Há muitas pessoas como você, sabe? Que precisam de um lugar onde possam ser fiéis e autênticos ao mesmo tempo. Débora olhou para Alice, que estava escutando. Viu esperança no olhar dela. Viu o futuro. Eu adoraria conversar. Débora disse no telefone. Adoraria. Quando desligou, Alice estava sorrindo. Um novo começo? Um novo começo? Débora concordou. Mas ambas sabiam que a jornada seria difícil. Daniel não desistiria facilmente. A comunidade conservadora não perdoaria rapidamente. Haveria mais batalhas, mais dor, mais sacrifícios. Mas pela primeira vez nas suas vidas, ambas tinham algo pelo qual valia a pena lutar. Tinham uma a outra. E isso, descobriram, era mais forte do que qualquer tempestade que enfrentariam, contanto que enfrentassem juntas.
3 meses depois, Deborah estava em pé diante de um pequeno grupo de pessoas em um salão alugado, seu coração batendo forte, mas sua voz firme. Alice estava na primeira fila, sorrindo encorajadoramente. Bem-vindos, Deborah começou, olhando para os rostos esperançosos diante dela. Bem-vindos à nossa primeira reunião do que esperamos se torne uma comunidade onde todos, independente de quem amam, como se identificam, de onde vieram, podem encontrar acolhimento, fé e aceitação. O caminho até aquele momento tinha sido tortuoso e doloroso. Depois de ser demitida, Deborah enfrentou ostracismo social, perda de renda e a dura realidade de reconstruir do zero. Mas também encontrou coisas inesperadas. Aliados que apareceram de lugares surpreendentes, pessoas que compartilhavam histórias semelhantes, uma comunidade inteira de fiéis LGBT que ansiavam por um espaço seguro. Clara, a advogada, tinha sido instrumental. Não só ajudou Alice a conseguir uma ordem de restrição permanente contra Daniel, mas também conectou Deborah com organizações e recursos. Daniel tentou lutar, mas suas próprias tendências violentas trabalharam contra ele. A evidência do histórico de abuso era esmagadora. O juiz não teve piedade. Alice floresceu naqueles 3 meses de formas que nem ela imaginava possível. Começou terapia, algo que Deborah insistiu, e pagou mesmo quando as finanças estavam apertadas. Encontrou emprego em uma livraria, um lugar tranquilo onde podia se reconstruir. Fez amigos, reais, saudáveis, que a apoiavam. E a cada dia, seu relacionamento com Deborah se aprofundava. Não era sempre fácil. Ambas tinham traumas, medos, momentos de insegurança. Deborah às vezes ainda lutava com culpa internalizada sobre sua sexualidade. Alice às vezes ainda acordava com pesadelos sobre Daniel. Mas aprenderam a se comunicar, a se apoiar, a crescer juntas através das dificuldades. Enquanto Deborah falava ao grupo sobre construir uma comunidade baseada em amor radical e aceitação incondicional, ela viu rostos se iluminando. Viu lágrimas de alívio. Viu pessoas que tinham sido rejeitadas por suas igrejas tradicionais, finalmente encontrando um lar espiritual. Depois da reunião, enquanto as pessoas socializavam e compartilhavam suas histórias, Alice veio até Deborah e a abraçou por trás. "Você foi incrível", ela murmurou. "Olha o que você criou." Deborah se virou em seus braços, olhando em volta para o salão cheio de pessoas finalmente podendo ser autênticas. "Nós criamos", ela corrigiu. "Nada disso seria possível sem você. Eu só te amei. Você fez todo o trabalho pesado. Amar alguém é o trabalho mais importante que existe." Deborah beijou sua testa. "E você me ensinou isso. Naquela noite, em seu novo apartamento, menor que o anterior, mas todo delas, elas prepararam um jantar juntas, uma rotina que tinha se tornado sagrada. Alice tinha progredido muito na cozinha, e Deborah adorava assisti-la trabalhar, completamente à vontade e feliz. "Tenho uma proposta", Alice disse de repente enquanto picava legumes. "Proposta?" Deborah levantou a cabeça de onde estava preparando o arroz. "Estamos morando juntas há 4 meses. Estamos construindo uma vida juntas. E eu quero oficializar isso. Não casamento, ainda não. Ambas temos bagagem sobre essa instituição. Mas talvez um compromisso? Uma promessa?" Deborah largou a colher, seu coração acelerando. "Alice, eu sei que é cedo", Alice continuou rapidamente. "E sei que ainda estou me recuperando, me encontrando. Mas eu te amo, Deborah. E quero passar minha vida te amando se você me deixar." Deborah atravessou a cozinha, pegando o rosto de Alice entre suas mãos. "Você tem certeza? Sua vida comigo não será fácil. Ainda vamos enfrentar julgamento, discriminação. Não posso te dar a vida tradicional que você pode ter sonhado." "Vida tradicional quase me matou", Alice disse firmemente. "Eu não quero tradicional. Quero real. Quero você. Quero acordar todos os dias e escolher você. E quero que você me escolha de volta." Lágrimas escorreram pelo rosto de Deborah. "Eu escolho você. Todos os dias, em todas as formas, eu escolho você." Elas se beijaram,
profundo e apaixonado, e naquele beijo havia promessa. Não precisavam de anel ou cerimônia. Tinham algo mais profundo. Escolha. Escolha consciente e diária de se amarem apesar de tudo. Mais tarde, deitadas na cama, Alice traçava padrões preguiçosos na pele de Débora. Sabe o que é engraçado? Alice disse. Quando fugi do Daniel e bati na sua porta, eu estava no fundo do poço. Achava que minha vida tinha acabado, que eu estava quebrada demais para ser consertada. Mas, na verdade, minha vida estava apenas começando. Nós duas estávamos começando. Débora concordou. Eu estava morta por dentro, Alice. Viva, mas morta. Você me trouxe de volta. Nós trouxemos uma a outra de volta. Débora virou-se para olhá-la, memorizando cada detalhe do seu rosto na luz suave do abajur. Você ainda tem pesadelos? Às vezes. Menos agora. A terapia ajuda, e você ajuda mais ainda. Saber que acordo ao seu lado, que estou segura. Alice sorriu. Faz toda a diferença. E você? Ainda sente culpa? Sobre deixar o ministério? Débora pensou honestamente antes de responder. Não, achei que sentiria. Achei que me sentiria vazia sem aquilo. Mas percebi que não deixei o ministério. Só deixei uma instituição que não me aceitava. Ainda estou ajudando pessoas. Talvez até mais agora. E pela primeira vez, estou fazendo isso sendo completamente eu mesma. Eu te amo tanto, Alice sussurrou. Às vezes me assusta quanto. Me assusta também, de formas boas. Débora a puxou mais perto. Mas já não tenho medo do medo, sabe? Não se isso significa ter você. Elas adormeceram entrelaçadas, e pela primeira vez desde que se conheceram, ambas dormiram a noite inteira sem pesadelos, sem insônia, sem terror. Apenas paz. 6 meses depois da primeira reunião da nova comunidade, o grupo tinha crescido para mais de 50 membros regulares. Débora tinha oficialmente fundado a Comunidade do Acolhimento, um espaço interreligioso focado em amor radical e aceitação. Alice tinha se tornado parte integral, ajudando com organização, divulgação e sendo uma presença reconfortante para outros sobreviventes de abuso. Foi em uma dessas reuniões que algo inesperado aconteceu. Dona Marta, a anciã que tinha sido tão crítica na igreja anterior, apareceu. Débora a viu entrar e congelou, memórias da humilhação daquela reunião do conselho voltando com força. Mas Dona Marta parecia diferente. Menor, de alguma forma. Mais frágil. Ela esperou até o final da reunião, quando a maioria das pessoas tinha ido embora, antes de se aproximar de Débora. Pastora, ela começou, e havia lágrimas em seus olhos. Sei que não tenho direito de estar aqui, não depois do que fizemos com você. Mas, minha neta, ela acabou de me contar que é lésbica, e está apavorada. Apavorada de que vou rejeitá-la como rejeitei você. Débora sentiu o coração apertar com compaixão inesperada. E vai? Não sei como não fazer isso, Dona Marta confessou, as lágrimas agora caindo livremente. Fui criada acreditando que isso era errado, pecado, mas então lembrei de você. De como você era boa, gentil, dedicada, e ainda assim, a tratamos como criminosa. E agora minha neta, minha preciosa neta, está me olhando com aquele medo nos olhos e eu não posso fazer isso com ela. Alice, que tinha estado observando, à distância, se aproximou e colocou a mão no braço de Débora, um gesto de apoio silencioso. Você veio ao lugar certo, Débora disse gentilmente. Temos um grupo de apoio para familiares, pessoas que estão aprendendo a reconciliar fé com amor por seus entes queridos LGBT. Seria bem-vinda. Dona Marta soluçou. Você ainda me aceitaria? Depois do que fiz. Essa comunidade é sobre segundas chances, Débora respondeu. Sobre perdão. Sobre aprender a amar melhor. Se você está disposta a aprender, estamos dispostas a ensinar. E naquele momento, Débora percebeu o quão longe tinha chegado. Não estava mais com raiva.
Não estava mais amargurada. Tinha encontrado algo maior que ressentimento. Tinha encontrado paz. Nos meses seguintes, a comunidade continuou crescendo. Débora começou a dar palestras em universidades sobre fé e sexualidade. Alice voltou a estudar, fazendo faculdade de psicologia com foco em trauma. Queriam ajudar outras pessoas navegando situações semelhantes. E seu relacionamento? Aprofundou-se de formas que nenhuma das duas tinha imaginado possível. Não era o romance de conto de fadas. Havia discussões, momentos difíceis, dias onde antigos traumas ressurgiam. Mas havia também risadas, intimidade, crescimento conjunto. 1 ano após aquela noite chuvosa, quando Alice bateu na porta, elas organizaram uma pequena cerimônia. Não um casamento legal. Alice ainda estava tecnicamente esperando o divórcio ser finalizado. Mas uma celebração de compromisso. A sala estava cheia de pessoas que as amavam, que as apoiavam, que tinham sido parte de sua jornada. Débora usava um vestido simples, mas elegante. Alice estava deslumbrante em um terno bem cortado. Quando trocaram votos que elas mesmas escreveram, não havia olho seco na sala. Alice, Débora começou, sua voz emocionada. Você bateu na minha porta no meu momento mais escuro e trouxe luz. Você me ensinou que amor não é pecado. É o maior presente. Você me mostrou que ser verdadeira é mais importante que ser perfeita. E você me deu coragem para finalmente viver, não apenas existir. Prometo passar todos os dias te mostrando o quão especial você é. Prometo te proteger, te apoiar, te desafiar a crescer. Prometo te amar não apesar de nossas imperfeições, mas por causa delas, porque nossas cicatrizes nos tornaram quem somos. E eu amo quem você é. Alice estava chorando abertamente agora. Débora, quando fugi na chuva, eu estava fugindo da morte, literalmente. Mas estava também fugindo de uma vida sem significado, sem amor, sem esperança. E encontrei você. Você me salvou de tantas formas. Me salvou de Daniel, sim, mas também me salvou de mim mesma, do ódio que sentia por mim, da crença de que não merecia nada melhor. Você me ensinou que sou digna de amor, que posso ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que meu passado não define meu futuro. Prometo honrar seu amor todos os dias. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras que virão. Prometo que mesmo nos dias difíceis vou escolher você. Sempre vou escolher você. Elas trocaram anéis simples, não alianças tradicionais, mas símbolos de sua escolha um à outra. E quando se beijaram, foi sob uma chuva de aplausos e lágrimas felizes. Na recepção, enquanto dançavam juntas pela primeira vez, como parceiras comprometidas. Alice sussurrou. Você sabia que mudaria minha vida naquela noite? Não, Débora admitiu. Mas sabia que precisava tentar. E acabou que você mudou a minha. Mudamos uma à outra. Sim, para melhor. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo, e elas dançaram pressionadas uma contra a outra, alheias ao resto do mundo. Naquele momento, havia apenas elas, 2 mulheres que tinham sobrevivido ao inferno e encontrado o paraíso uma nos braços da outra. Quando a noite terminou e voltaram para casa, um apartamento maior agora, que decoraram juntas com amor e cuidado. Elas se deitaram na cama, exaustas, mas felizes. Então, Alice disse, virando-se para Débora. Para onde vamos a partir daqui? Débora sorriu, puxando-a mais perto. Para onde você quiser. Contanto que seja junto. Junto, Alice concordou. Sempre junto. E elas adormeceram assim, envoltas uma na outra. 2 almas que tinham se encontrado na tempestade e construído algo lindo dos destroços. Não era um final de conto de fadas, não era melhor. Era real, era delas. 5 anos depois, a Comunidade do Acolhimento Agora operava em 3 locais diferentes pela cidade. Débora tinha escrito 2 livros sobre reconciliar fé e identidade LGBT, que se tornaram referência no movimento. Alice tinha completado sua graduação e mestrado, trabalhando como terapeuta especializada em trauma e violência doméstica. Elas moravam em uma casa modesta, mas cheia de vida. 2 gatos, um jardim que Alice cuidava com carinho, uma biblioteca que crescia constantemente. Nas paredes, fotos de suas jornadas, a primeira reunião da comunidade, a cerimônia de compromisso, palestras, viagens, momentos cotidianos de felicidade. Em uma tarde de domingo, sentadas na varanda com café, observando o pôr do sol, Alice apoiou a cabeça no ombro de Débora.
Você se lembra daquela noite? Ela perguntou. Não precisava especificar qual. Ambas sabiam. Como poderia esquecer? Foi a noite que minha vida começou. A minha também. Alice virou o rosto para beijar o pescoço de Débora suavemente. Às vezes ainda não acredito que isso é real. Que conseguimos, que sobrevivemos e construímos isso. Não foi fácil. Não. Mas valeu cada batalha, cada lágrima, cada momento de medo. Porque nos trouxe aqui. Alice gesticulou para a casa atrás delas, a vida que construíram. Para isso. Para nós. Débora entrelaçou seus dedos com os de Alice, olhando para os anéis que agora usavam. Anéis de casamento de verdade. Depois que o divórcio de Alice foi finalmente finalizado e o casamento igualitário se tornou mais acessível em sua região. Sabe o que percebi? Débora disse pensativamente. Passei tanto tempo da minha vida com medo. Medo do que os outros pensariam. Medo de ser rejeitada. Medo de ser eu mesma. Mas quando finalmente parei de ter medo, quando finalmente escolhi amor sobre aceitação, foi quando me tornei realmente livre. Nós nos tornamos livres. Alice corrigiu. Juntas. Juntas, Débora concordou. O sol mergulhou abaixo do horizonte, pintando o céu de laranjas e rosas. Mas Débora e Alice mal notaram, perdidas uma na outra como sempre estavam, como sempre estariam. Porque essa era a verdade delas. Amor não era encontrado na perfeição ou na facilidade. Era encontrado na escolha diária de ficar, de lutar, de crescer juntas. Era encontrado em noites de tempestade quando estranhas se tornavam salvadoras. Era encontrado em coragem de perder tudo para ganhar a única coisa que realmente importava. E elas tinham encontrado. Contra todas as probabilidades, contra todos os julgamentos, contra todo o medo, tinham encontrado um ao outro. E no processo, tinham encontrado a si mesmas. E isso, descobriram, era mais do que suficiente. Era tudo.